casal de músicos se juntou para fazer umas músicas em casa, em clima intimista, tocando sozinhos e lançando as gravações na internet. Ela com a voz e violoncelo, ele, produtor, tocando guitarra e outros instrumentos. O que era uma coisa sem muita pretensão, acabou virando coisa séria. Eles foram descobertos através de um contato de uma das gravadoras nos Estados Unidos e hoje já estão no segundo CD da carreira. Desta vez com a banda completa e estão preparando o primeiro DVD. Mas a gente está conversando aqui com o pessoal do 2 em 1, esse duo que se apresenta amanhã no Commons Rio Vermelho, em nosso estúdio, Luizão Pereira e Fernanda Monteiro. Bem-vindos ao Frequência Baiana, tudo bem? Boa noite, obrigado, gente. Prazer estar aqui. Boa noite a vocês e para todo mundo que tá aí no carro, aí em casa, enfim. No carro, enfurnado, bem cafiado. Essa é a melhor rádio do engarrafamento. Ah, que beleza. A gente, inclusive, costuma dizer, Luizão, que nós somos contra melhorias no trânsito da cidade, senão a audiência cai, né? Verdade. Não podemos fazer isso. Então, vamos falar, começando aí já pelo show de amanhã, né? Vocês que vinham, como a gente estava comentando aqui, uma coisa sem pretensão, assim, e tal, só vocês dois, vamos fazer um segundo disco, aí não, vamos fazer agora uma coisa com mais gente, tirar um pouquinho assim do peso eletrônico do disco, agora e agora o show também é um pouco reflexo dessas mudanças todas. Como vai ser o show de amanhã? O show de amanhã é a primeira vez que a gente faz com essa formação aqui em Salvador. A gente já, apesar de sermos aqui de Salvador, a gente fez Brasília e São Paulo, mas ainda não fez Salvador esse ano ainda. Então tá um show que a gente está, como você mesmo falou, o disco tá mais orgânico, tem mais músicos tocando. O primeiro foi mais o eletrônico, esse segundo não, já tem mais o elemento humano. Então a gente está com o auxílio de mais 2 músicos no palco, que são Gabriel Povas, que está tocando baixo e teclados com a gente, e Vitor Brasil, que está tocando bateria. Então assim, tá bem legal, porque é muito bom a gente tá fazendo esse pré-aquecimento pro DVD, né, pra gente, pro show, pra gravação do show do DVD. Sim, tá sendo um bom teste pra gente. A gente começou no início falando um pouco dessa história, dando um teaser, né? Uma introdução do que foi isso. Mas como é que foi mesmo essa história desse começo meio sem pretensão e agora esse trabalho que ganha esse corpo? Como é que foi pra vocês toda essa trajetória até esse momento? O 2 em 1 ele começou na sala de casa, realmente. Luiz gravando as composições dele no computador. E eu sempre atuando como violoncelista, né? Minha vida era violoncelista em orquestra, em música popular também. Mas essa história de cantar só começou com 2 em 1 mesmo, quando ele um dia me pegou lá em casa e eu... Vem aqui ouvir essa música. Aí eu fui ouvir, achei massa a música. Agora você não quer gravar? E comecei a cantarolar. Ele falou, por que você não grava? Tá, tudo bem, vamos lá. E ele me dirigiu assim na gravação. Você pensou que era voz guia e era só... Eu achei que era só um registro da canção, mas aí quando eu menos esperava, ele começou a colocar no MySpace, né? As gravações. E aí caseiras. a gente começou a cair nessa coisa que é a força da internet, nessa coisa que a gente não tem dimensão de onde vai parar. De onde hoje a gente está falando na rádio, mas sabe que a rádio também é transmitida pela internet, então você não tem a real dimensão de quantas pessoas estão ouvindo aquilo. E foi o que aconteceu com a música, né? E de onde. E era interessante que nessa época tinha uma plataforma chamada MySpace, que ainda deve existir, mas não é tão usada hoje quanto era na época. Tinha um mapinha também que aparecia a cada lugar que a pessoa no mundo ouvia, aparecia uma bolinha. Ai, meu Deus, começou a aparecer bolinha demais. A gente começou a achar uns países estranhos, assim, a gente falou, pô, isso é verdade. E depois foi vendo. Tipo que Uzbequistão. Aqueles países que só aparecem no tabuleiro do Otto. Pois é, tem bolinha tipo aqui, ai meu Deus, mais uma bolinha. Argentina, sacanagem. Piada de futebol, gente. Então, aí foi aí que surgiu. A gente tinha colocado a primeira, a segunda música, assim... 4 músicas, né? 4 músicas. Na quarta música, uma gravadora dos Estados Unidos entrou em contato com a gente, né? Mandou um e-mail via o MySpace e querendo lançar o disco inteiro. Nossa. E eles perguntaram... Mas vocês tinham disco na época? Não tínhamos disco, só tínhamos 4 músicas. E um monte de bolinha. E um monte de bolinha ouvindo aquelas 4 músicas. E eles perguntaram, você tem o disco inteiro? E a gente falou que tinha, a gente mentiu, óbvio, não ia perder. Olha. Aí corremos atrás para fazer disco. aquilo. Eu já tinha as músicas na cabeça, mas não tinha finalizado. Falando nisso, a Fernanda tem uma relação com a orquestra sinfônica e Luizão, né, tocou com a banda Penélope. Fez muito sucesso aqui na Bahia nos anos 90. Dá para fazer alguma comparação entre o som do 2 em 1 e o que vocês carregam na bagagem dessa época?
Eu acho que assim, do meu caso tem tudo a ver, assim, o 2 em 1 sou eu mais velho, Penélope sou eu mais novo, assim, a Penélope 15 anos atrás, o 2 em 1 sou eu agora. E isso é uma coisa que foi bacana, porque esse tempo que eu passei com essa banda, morei 9 anos no Rio de Janeiro, além de conhecer Fernanda Lá, que ela é carioca, eu pude, enfim, a banda teve uma projeção em que ajudou quando eu coloquei as músicas do 2 em 1, por exemplo, na rede, com aquelas poucas músicas ali na rede, a gente saiu na capa do Globo. Então foi uma coisa que muito era o guitarrista da Penélope tá em Salvador agora e fez isso. Então, assim, nos ajudou naquele determinado momento também na visibilidade. E musicalmente a Penélope era muito, apesar de ser uma banda que tinha mulheres, né? Tem, assim, a frente da banda era mulher, mas tinha muito do meu dedo ali, sabe? Tinha muito do que eu sou, né? Ainda hoje. No caso do violoncelo, eu acho que toda a linguagem que tem de violoncelo no 2 em 1 é muito o meu histórico como musicista mesmo, de música erudita, entre aspas, né? Todo o... Como é que eu posso explicar isso? Tem uma coisa que eu acho engraçada, Fernanda, que é o seguinte, que se fosse há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, se eu visse você com violoncelo, eu ia dizer, nossa, que violino grande. Há 10 anos atrás, você seria capaz de soltar uma dessas. Mas hoje você já tem, tipo, um expoente como Yo-Yo Ma, que vai tocar na sala principal do TCA e causa aquele frisson, um violoncelista, não sei o quê. Aí depois você chega numa Saraiva e encontra ali tocando um DVD com piano gás, que na verdade, apesar do nome, tem um cara que é violoncelista. Exatamente. Aí quem gosta de rock já deve ter ouvido uma versão de Nothing Else Matters do Metallica tocada no violoncelo do pessoal do Apocalíptica. Então parece que hoje o violoncelo está muito popular, assim. Você imaginar quando você... Tem o Jacques Morelenbaum, né? Que tocou na Central do Brasil, que acho que talvez seja a experiência que popularmente assim ficou mais conhecida. E um exemplo disso que você está falando também é a própria Fernanda, que assim, tem vários DVDs de axé que ela participa. Por exemplo, Ivete Sangalo pode entrar, Fernanda toca. Ricardo Chaves, enfim. Que mais? Bom, Monte Brown, Betânia. Quando você estava começando a tocar violoncelo, que o meu instrumentinho aqui está começando a ficar. Eu acho ótimo. Acho maravilhoso. Embora a gente já escuta, já está familiarizado com os instrumentos de cordas, no rock, no samba, etc. Há muito tempo, né? O Beatles já bota orquestra, quarteto de cordas, né? Há muito tempo em gravações. Próprio Ederaldo também, né? A gente estava ouvindo as gravações antigas Ederaldo dele, Gentil, da década de 70. Do samba da Bahia. Para quem não sabe, gente, o Luizão é sobrinho do Ederaldo Gentil, né? Uma coisa que você lembra sempre com muito bastante. Orgulho, eu lembro bastante. Inclusive esse disco, nosso segundo, tem uma música dele chamada Compadre. Vou pedir aqui para Mariane, dá para executar aí o Compadre? É uma regravação do sambista Ederaldo Gentil. Ederaldo teria feito 70 anos no ano passado, foi isso? Ele morreu com 68, então já fez 2 anos, 70 anos ia fazer. Que é a música Compadre. Compadre, como vai você? Alguma coisa do Ederaldo em você, Luizão? Rapaz, cada vez mais muito. Ederaldo foi assim, porque a minha família, parte de pai, tem muitos irmãos, e como eles são muito diferentes, assim, meu pai também morreu tem 2 anos. Meu pai era médico. O irmão do meu pai, Dedé, foi preso político, que estava no Araguaia. Inclusive, tem muitos relatos agora sobre ele, que era Demerval da Silva Pereira. E Ederaldo sambista, relojoeiro e sambista. Então, assim, mas o Ederaldo, numa visita na minha casa, quando eu era criança, me deu um cavaquinho. Foi o primeiro instrumento que eu tive, assim, contato de presente, foi do meu tio. E mais na frente, assim, eu fui entender, eu tinha aquele universo. Depois veio o rock pra mim, eu tive aquela adolescência roqueiro, meio que reneguei, toquei até, cheguei a tocar com o Ederaldo em algumas ocasiões, mas como aquilo estava tudo próximo de mim, eu sou de Juazeiro, eu morava na rua de João Gilberto, eu tive a sorte de encontrar João Gilberto pessoalmente algumas vezes, e através de Ederaldo tem um monte de gente lá na minha casa, como Batatinha, enfim, um monte de sambista, e Luiz Galvão também, dos Novos Baianos, levava muita gente para casa dos meu pai
era meio que um médico centro cultural, sabe? Aquela casa que, vai na casa do Dr. Humberto lá em Juazeiro, que aí ele tem um sítio lá, então os malucos iam. Então a minha vida foi muito povoada, graças a Deus, assim, da boa música e de música de todos os cantos. Mas hoje, assim, com a idade, ouvindo a obra de Aderaldo, eu vejo que a gente tem uma conexão muito grande, sabe? Só para o caso de alguém não conhecer, né? Por exemplo, tem tanta uma música que você tá, o ouro é madeira, né? Que o ouro afunda no mar, a madeira fica por cima, a ostra nasce do lodo gerando pérolas finas, né? Uma das canções do monte que Aderaldo tem, assim, muito bacana. Então Aderaldo foi um compositor na década de 70, gravado por todos os grandes sambistas, assim, da época que estouraram, Alcione, AGP, ou seja, se Zeca Pagodinho tivesse lançado disco naquela época, ele teria gravado Aderaldo. Rapidamente, porque a gente já está chegando aqui no ponto do break, mas por que, compadre? Compadre, porque eu acho a canção linda e foi um momento que Aderaldo já estava ficando doente e ele fez essa canção para um compadre dele, óbvio, que estava passando por uma dor de cotovelo grande. E um momento ali eu ouvi aquela canção invertida, eu ouvi aquela canção como se fosse sendo dita para ele mesmo, sabe? Saia dessa, enquanto Aderaldo estava com a doença e ali enfermo, e eu meio que vi essa canção dessa forma. Eu resolvi, comecei a tocar ela em show, meio que essa canção é para ajudar meu tio, as palavras dele tentando ajudá-lo a si mesmo, né? Então, assim, autoajuda total. E é uma canção linda, até por isso, compadre. 6h20, estamos recebendo aqui Luizão Pereira e Fernanda Monteiro, eles que são o duo 2 em 1, que se apresenta amanhã no Commons e está comentando aqui um pouco pra gente sobre a carreira, sobre os discos, o DVD que vai vir. Band News FM, Frequência Baiana. Qual é o vestido de dançar? E se chover? Se sol. Estava comentando aqui com o Luizão Pereira nos bastidores que essa é a música para eles tocarem no coreto, né? De repente fizerem uma participação com o Thais Nara. É verdade. Tem uma pegadinha meio de banda de fanfarra. Bem bandinha de fanfarra, né? Estamos recebendo aqui o duo 2 em 1, Luizão Pereira e também Fernanda Monteiro. Eles fazem um show amanhã no Commons, no Rio Vermelho. Estão comentando um pouquinho pra gente sobre a história do grupo. E depois a gente vai querer, de bônus track, nessa entrevista que o Luizão comente a hilariante história do João Gilberto, do encontro que ele teve no aeroporto. Você não quer contar essa história? Porque sempre que eu falo que isso aconteceu, dizem que é mentira. Bom que alguém fale em FM. Mas enfim, mas antes de você falar sobre o João Gilberto, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim de o que é que existe, vocês que já tiveram tantas parcerias musicais, vocês já fizeram tantas atividades antes, o que existe quando a Fernanda toca com o Luizão, o que é que a Fernanda consegue? O Luizão, quando toca com a Fernanda, o que é que o Luizão consegue, que só consegue no 2 em 1 e que possa justificar o nome do 2 em 1? No meu caso, tocando com o Luiz, eu me desprendi de diversas amarras que eu tinha antes e hoje em dia eu acho que eu tô uma pessoa muito mais livre com o instrumento, tenho mais liberdade com o violoncelo do que eu tinha antes de conhecer ele. Que antes eu ficava muito presa àquelas a questão da partitura, a técnica e não sei o quê, e acabava que era tanta preocupação que eu não aproveitava muito a parte de fazer música propriamente dita, né? Era muita preocupação e pouca emoção. Nossa, tô exagerando, mas é só para ter uma ideia, assim. Então com ele eu consegui ter mais liberdade e ser mais aberta a experimentar mesmo, fazendo música, tocando, coisa que eu não fazia antes. O 2 em 1 me proporcionou isso. Já com ela eu sou o inverso, né? Então assim, eu procuro praticar ser menos emotivo, ser um pouco mais estudioso no meu instrumento, né? Como ela é no dela. Então assim, acho que, eu não sei, mas tem uma química aí no som do 2 em 1 que é que eu não sei, que realmente não dá para explicar, só quando a gente senta para tocar ou abre o microfone com os instrumentos ou entra no palco para poder explicar
essa coisa que é ímpar, né? E que até por esse formato, porque para quem, enfim, tá só escutando a gente, que não conhece, o 2 em 1 é um grupo que tem uma menina que canta e toca violoncelo ao mesmo tempo, assim. Então a gente começou até isso meio sem se dar conta que era o único grupo no Brasil que tem essa formação. Então a gente hoje é citado, hoje é claro, a gente acabou de ganhar um edital nacional agora da Natura. Então, assim, é óbvio que no primeira coisa do release de qualquer edital que a gente aplica, tá lá. É o único grupo no Brasil que tem um violoncelista que canta. Mas nós não sabíamos dessa singularidade, sabe? Então, assim, quando a gente se junta, a gente vira um, até nesse sentido, do que é o 2 em 1, de ser muito, muito único. E a partir daí vocês pensam em novos projetos, ou outras ações? Sim, é isso que eu acabei de falar do Natura Musical, que é agora mais um desafio que a gente vai fazer, que é um DVD, a gente vai fazer uma turnê. Isso vai ser registrado em essa gravação e seu DVD, que vai ser o nosso terceiro produto, entre aspas, né? Nosso terceiro... Obra também é pedante você falar obra, né? Eu não sei, obra é feio e produto é feio e obra é pedante. Vai ser o nosso terceiro registro, produção é ótimo. Então, assim, e que é isso, que vai mostrar o que a gente faz, assim, e que é uma coisa que a Bahia tem muito grande, a Bahia tem uma cena muito diversa, de muitas coisas tão boas, musicalmente falando, sabe? E, infelizmente, a muitos outros estados só chega um tipo de música. Mas a gente tem muita coisa bacana aqui, e agora a gente vê, como a gente acabou de voltar de um show de Brasília, nós tocamos no CCBB de Brasília, que é um teatro bem bacana, grande, e a gente esgotou o teatro e foi uma coisa assim, foi uma surpresa. E da mesma forma que Brasília, às vezes você vê uma pergunta, pô, mas vocês são da Bahia? E eu via isso desde a época da Penélope. Quem faz rock ouve isso, quem faz MPB, e assim, as pessoas não sabem, quer dizer, algumas pessoas não sabem que a Bahia sempre foi celeiro de Valdir Soriano, que é baiano, a João Gilberto, passando por Caetano, passando por Raul Seixas. Então, assim, a gente, se fosse falar de todos os artistas baianos aqui, bacana, a gente já perdeu o dia. Falando nisso, eu tô aqui com o Agora, né, que é o registro de vocês, registro, muito bonito, inclusive a foto aqui, acredito que seja o Rio São Francisco, você é de Juazeiro, não sei se eu gostaria muito que fosse, mas é um lugar bonitão aí também, chamado Sapiranga, que é na reserva, linha verde, né? Linha Verde. Essa foto muito boa é de uma fotógrafa chamada Maíra Lins, que é uma amiga nossa e super talentosa. E nesse CD você tem uma parceria com um dos mais famosos compositores do país, que é o Ronaldo Basto, que fez história no Clube da Esquina. Como foi que surgiu a música, né, que tá aqui, o Você Tem o Que Eu Preciso? Como foi essa parte, isso aí me dá um orgulho danado. Na hora de falar isso aí, me infla ainda mais. Não, foi o seguinte, assim, quando eu estava pensando em fazer esse disco, nós tínhamos pensado primeiro na produção de Cassinho. Cassinho é um amigo, enfim, produtor super conhecido aqui do Brasil, e um dia, assim, lá em casa, eu mostrei algumas canções que ainda estavam sem letra. Ele falou, poxa, essas duas músicas que você mostrou é a cara de Ronaldo Basto. Eu falei, pô, que Ronaldo Basto, aquele do Clube da Esquina, que, pô, um cara que tem canções como Cais, né, de Milton Nascimento, até Chuva de Prata, que Roupa Nova, Quando Certa Alguém, de Lulu Santos, aquelas letras todas maravilhosas desse cara, e coisas do repertório de Nana Caymmi que eu amo, a Elis Regina cantando coisas dele. Aí eu falei, pô, mas e daí? Ele falou, você podia fazer alguma coisa com ele. Eu falei, mas é resumo da ópera até chegar lá. Aí eu acabei adicionando o Ronaldo no Facebook, a gente conversou pouco, assim, alguma coisa. E surpresa minha que ele é meio baiano, né? Ele na realidade fez essas músicas todas de Minas, mas ele é um carioca que morou e tem residência aqui também na Bahia, tem casa aqui na Bahia também. Volta e meia ele tá aqui, é fanzaço do Caymmi. Ele exatamente, Caymmaníaco total. E aí o Ronaldo foi no show da gente, né? E eu não sabia, e depois ele me procurou no camarim, nos procurou, né? Ele foi conversar comigo, aí ele falou, pô, e aí, quando é que a gente vai fazer alguma coisa juntos, né? Foi direto aí, assim o convite? Foi, ele falou, que já tinha insinuado, né? Já tinha jogado a sedução para ver se rolava, né? Para ver se a gata miava.
E aí eu falei, poxa, quando você quiser. Aí eu dei meu telefone para ele, porque eu não quis pegar o dele, porque aí eu também não ia ligar, Ronaldo, quando é que nós vamos fazer música? E no dia seguinte ele me ligou, e eu falei, pô, e aí, quando é que você pode? Ele falou, bom, eu tô até sexta-feira na Bahia, eu posso amanhã, veja você. Eu falei, vamos hoje. E aí ele foi lá para casa, eu mostrei essa canção para ele. E foi muito engraçado, foi muito feliz, tinha que ser, foi muito rápido. Tudo muito rápido. Engraçado. E ele tinha me dito essas coisas que foram acontecendo assim, que a gente queria ouvir um pouquinho da música. Por favor. Você tem o que eu preciso? Isso. Bom, e com ela a gente está chegando ao fim. Graças a Dalmir, eu não vou poder fazer a pergunta do João Gilberto. Pois é, Terrível. Vou ter que voltar aqui outro dia para contar o caos do João Gilberto no aeroporto do Rio de Janeiro. Foi criou suspense para ouvir, vai ter que voltar. Pois é. Luizão Pereira e Fernanda Monteiro, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a vocês o espaço e convido a vocês todos e quem está aí nos ouvindo para o show amanhã que vai ter na Comos, que é no Rio Vermelho, um lugar bem bacana, a partir das 20 horas, aqui em Salvador. Agora 6h42.